A pedido da minha amiga, estou fazendo esse vídeo para falar da minha infância. É complicado eu voltar a falar sobre esse assunto. Primeiramente, bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite para quem está no país que ainda é noite, para quem está no país que já é boa tarde, como eu, que estou na Suíça, vivo na Suíça. Já é tarde, para quem está no Brasil é bom dia, Sudamérica, bom dia, assim vai, né? E falar da minha infância é muito dolorido, porque me traz lembranças que eu não gostaria de lembrar disso, né? Porque a minha infância não foi essas cocada toda, independente que eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, independente do passado horrível que eu tive, eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada por estar agora aqui vivendo minha vida e poder ter a oportunidade de contar a minha infância um trecho, porque a história é muito longa e se eu for contar tudo, eu vou ficar aqui o dia inteiro e não vou conseguir falar tudo. E é muita coisa. E, enfim, bom, eu sou Alda Maria de Oliveira Peter. Peter, adquiri esse sobrenome porque me casei com um suíço. Estou há 24 anos casada com um suíço, feliz, sendo amada, sendo respeitada, vivendo na Suíça. Me casei no Brasil, conheci ele aqui na Suíça, que isso é uma história longa, e me casei no Brasil e vivemos no Brasil 3 anos. Eu venho de uma origem, não vou nem dizer pobre, de uma origem miserável, eu posso dizer. Fui nascida e criada na cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade, na comunidade que hoje vocês falam comunidade, a comunidade do Morro de São Carlos, no bairro do Estácio. Há 52 anos atrás. Eu sou de 67, sou de março, filha de Wanda de Oliveira. Quando eu nasci, quando eu vim ao mundo, minha mãe tinha 15 anos. Quem me criou até certo tempo foi a minha bisavó, porque minha avó já tinha morrido. E minha avó morreu e deixou seis filhos. Minha mãe era das meninas a mais velha, para vocês podem imaginar, né? Ela era das meninas mais velha, com 15 anos, imagine o resto. E meu tio falecido, que hoje em dia é falecido, era o mais velho dos homens. Eram quatro mulheres, meninas e 2 meninos. Então foi assim, os menores ainda eram bebês quando a minha vó Célia morreu de um infarto fulminante. Dizem que ela estava lavando roupa e morreu grávida. Enfim, eu já venho de uma origem assim. O meu bisavô deixou a minha bisavó e se casou não muito tempo com outra que eu não conheci, o meu bisavô. E a minha bisavó, de desgosto, virou alcoólatra. Dizem que a minha avó foi uma mulher muito amargurada, muito sofrida, teve seis filhos e não teve muita sorte com os homens. A minha tia Georgiana foi morar com seu pai e com a nova família dele, e minha avó teve que ficar
com a sua mãe, que não teve recurso nenhum, não tinha pensão, não tinha nada, sustentar a mãe, né, e os 6 filhos. E depois morreu, e enfim, nesse tempo eu nasci e convivi um pouco com a minha bisavó. E depois a minha bisavó não demorou muito tempo, eu não tenho muita certeza, mas parece que eu tinha 3 anos, não sei, eu não lembro dessa recordação, não lembro nem da minha bisavó com 2, 3 anos, como eu vou lembrar, que não tenho nem certeza se era isso mesmo ou se eu era mais jovem. E ela faleceu. E aí eu fui criada, começou a minha trajetória de vida. Eu fui criada pelo mundo praticamente, porque fiquei com os meus tios que eram pequenos. Eu lembro da boca da minha falecida tia Estela, que me criou quase, que eu acho que ela tinha nesse tempo 9 anos, entende? Uma criança cuidando de outra criança, né? E minha mãe, não me perguntem por quê, também não vou julgá-la, porque com 15 anos, aonde estava, não sei. E assim eu fui, comecei na casa de um, na casa de outro, na casa de um, na casa de outro. Lembro que nessa trajetória até os meus 15 anos, que foi até os 15 que eu vivi assim, depois minha mãe me botou para fora de casa, com 15 anos, mandou viver a minha vida. Eu lembro que até esse período eu nunca tive uma vida mesmo estável com a minha mãe. Passava poucos tempo com ela, daqui a pouco ela já me despachava para outro, e assim foi. E eu lembro que eu tive um momento que eu vivi em Vitória, com a minha mãe, Espírito Santo. Depois voltei. Então, eu sou a mais velha da família toda. Primeira neta, primeira bisneta, primeira sobrinha, primeira filha, e assim vai. Somos 3 irmãs, meias irmãs, né, com pais diferentes. Minhas irmãs foram registradas e viveram com seus pais durante muitos anos, com seu pai, né? Eu não conheço, eu não sei quem é meu pai, sou filha de pai desconhecido. Pai desconhecido. E, enfim, a minha vida, a minha infância foi de abuso, pedofilia, de um padrasto que eu vivi com ele, que até hoje a minha família não gosta que fala nisso, fazem cara feia quando eu falo, tem discussões. A minha mãe não quer admitir, diz até hoje que eu sou louca, que é mentira minha, mas eu era pequena, eu tinha, não sei, 5, 6 anos, mas eu tenho as lembranças ainda. Eu não me lembro do rosto dele, mas eu lembro dos abusos, entende? E durante muito tempo eu achei, como que eu vou dizer, eu me tranquei, eu me fechei, eu não falava sobre esse assunto, porque ninguém estava interessado, principalmente a minha mãe. Minha mãe não estava interessada, minha mãe nunca esteve interessada na minha pessoa, no meu bem-estar, no meu, como eu vou dizer, no meu sentimento. Eu sempre fui para minha mãe, o sentimento que eu sentia que vinha da minha mãe era um sentimento de peso. Vou ser bem sincera, peso. Eu era o peso. A minha mãe, as pessoas falam de bullying, falam de violência verbal, violência sexual, depressão, suicídio. Eu passei por todas essas fases na minha vida, na minha trajetória
no Brasil. Eu sofri bullying, eu sofri preconceito dentro da minha própria casa, com a minha própria mãe. São coisas que, como eu começo a falar, vem as emoções. E eu fico me contendo para não chorar. Eu falo para minhas amigas e também para o meu marido, depois de anos e anos, depois que eu passei por essa fase que eu tentei acabar com a minha própria vida, eu lá morrendo, quase morrendo, porque o universo, e Deus e meus orixás é muito bom comigo, porque eles... eu tô aqui, eu revivi de novo. E quando eu estava lá, doente, toda enfaixada que nem uma múmia, eu pensava muito e falei, se eu tenho essa chance de novo de viver, eu vou aprender a me amar, eu vou aprender a me valorizar, eu não vou deixar ninguém mais me humilhar. E assim foi. Então eu revivi de novo e tive essa chance, mas eu passei por todas essas fases, preconceito social, preconceito racial, preconceito já vindo da minha própria mãe que me botou no mundo. Muito tempo da minha vida eu me culpava, eu me crucificava eu mesma, porque eu era tudo de ruim para ela. As palavras que ela tinha, ela não tinha palavras para mim de conforto. Quando ela abria a boca para conversar comigo, o diálogo dela comigo era me esculachar, me humilhar, me pisotear, porque ela é racista. O sonho dela foi ter uma filha branca e eu sou negra. Ela conseguiu realizar a filha dela, ela acha, mas a filha dela não é branca, a filha dela é negra também, porque filha de preto com branco, filha de preto com branco não é nem branco nem preto, é uma mistura. E, enfim, então eu já me desvalorizei desde pequena. Eu era aquela excluída. Minha mãe nunca me levou para passear junto com ela. As poucas coisas que eu conheci quando eu era criança, eu conheci através com outras famílias que eu vivi, ou com a minha tia, ou até sozinha. Ela sempre fez questão de dizer na minha cara que eu era a indesejada. E então eu sofri abuso nesse tempo. Quando ela vivia com o pai da minha irmã, da minha segunda irmã, ela também vivia uma vida de merda. Ele batia nela, ele espancava ela, e ela só abandonou ele, nem foi por causa de mim, porque ela não sabia da existência do abuso. Ela abandonou ele porque ela não aguentou mais levar... Ela fugiu dele, na verdade, né? Ela não aguentou mais ser maltratada. Enfim, então eu achava, eu vou falar isso para ela, se ela já está passando o pão que já amassou com os pés com ele, eu vou falar isso para ela? Não, eu guardei isso durante muitos anos na minha vida, só que isso já me fez ficar estragada pelo resto da minha vida. Isso já mexeu totalmente com o meu psicológico. E depois a minha trajetória, fui crescendo, sendo mais e mais ainda rejeitada pela minha mãe, sendo criada pelo mundo, dentro de uma comunidade que meus melhores amigos de infância que nasceram, se criaram comigo, alguns até estudaram na mesma escola que eu, começou a entrar pela criminalidade. Eu indiretamente estava envolvida, indiretamente, nunca trafiquei na minha vida, quer dizer, como eu falei para vocês, a minha vida tem muita história, então não posso contar tudo, não dá para me contar tudo aqui. Mas nesse tempo que eu estava vivendo na comunidade, né, nunca trafiquei, nunca cheirei, nunca usei drogas, né? Álcool, vim aprender a beber álcool depois que eu vim morar na Europa, mas outras coisas, vi outras e outras coisas. Até que também fui parar na FUNABEM, tive a minha primeira filha com 15 anos e fui menor de rua, fiz sim alguns delitos, alguns assaltos, vou ser franca a dizer.
Tive muita sorte de hoje em dia estar viva, como eu estou dizendo para vocês, tudo que já passei, se eu estou aqui até hoje, é porque é por um propósito, né? Ninguém morre de véspera, enfim. Eu vivi intensamente nesse tempo e numa adrenalina pura, de favelas em favelas, morros em morro, e fugia de casa várias vezes, e nessas minhas fugas vivia pela rua. Depois minha mãe me pegava, me botava no colégio interno, enfim. Quando ela me botou para fora com 15 anos, ela me botou para fora, e então eu fui viver mesmo o meu mundo. Só que aí ela também não estava feliz, ela me catou com a polícia e me botou dentro de uma FEBEM, no Rio de Janeiro, Colégio Santo Dumont, na Ilha do Governador. Ali eu vivi 4 anos, quer dizer, pela FUNABEM da vida, porque nessas minhas fugas que eu fugia, até que fiquei grávida, e foi aí que eu comecei a acordar para a vida, quando eu fiquei grávida, e ela queria que eu abortasse, eu não queria. Quer dizer, nunca me ajudou em nada, mas nesse tempo ela ia me ajudar para me abortar. E eu não queria, e eu resolvi eu mesmo me entregar na FUNABEM, porque eu estava doente, estava cheia de problema, toda complicada, e achei melhor eu me entregar. Independente que a FUNABEM, gente, não é essas cocadas toda que vocês pensam, não. É por isso que muito não é recuperação, quando vocês falam recuperação, só quem está lá dentro sabe o que passou. Então, por isso que muitos menores saem de lá pior. E ela foi avisada quando ela me botou lá dentro. O próprio juiz falou para ela que o meu caso, até aquele momento, era caso de família. Não tinha necessidade de ela me internar, mas ela quis, porque minha mãe nunca quis me assumir de verdade. A minha mãe nunca quis ser minha mãe. Essa é a verdade. Ela sempre me rejeitou. Então, para ela seria muito mais fácil ela me jogar na FEBEM, porque as pessoas não queriam mais estar comigo. Eu estava numa fase de 15 anos que eu estava rebeldíssima. Então já não tinha. Ela não queria que a minha tia ficasse comigo, porque a minha tia me dava carinho, me dava liberdade. Então ela não queria. E minha tia estando comigo, eu com 15 anos, querendo ou não, ela ia ter que arcar com a despesa. Minha tia vivia da ajuda dos irmãos, porque minha tia já tinha nesse tempo também 4 filhos. Então ela vivia da ajuda dos irmãos. Aí, enfim, ficou complicada a família, quer dizer, minha mãe, os irmãos fez pressão, e eu, como era menor, ela preferiu para lavar as mãos, né, para tirar a responsabilidade dela. Diz ela nesse tempo que o marido dela, o pai da minha irmã caçula, tinha mandado ela escolher ou eu ou ela. Não sei se é verdade, não me interessa, nada justifica. Então ela preferiu escolher ele, e hoje em dia ela nem com ele está. Tem mais de 30 anos que nem com ele está. Enfim, assim foi minha vida. Tive a minha primeira filha dentro de uma FEBEM. Ela nasceu na Baixada Fluminense. Eu acho que o colégio que eu estava, o último colégio, era em Belfor Roxo. Eu lembro. Ela nasceu, a minha filha mais velha. Desculpa, gente, eu tô tão, como fala, emocionada, nervosa. Ela nasceu de um desses hospitais na Baixada. Eu só sei dizer se eu vou olhar no registro de nascimento, porque eu não conheço a Baixada. Eu só tive minha filha lá e passei 9 meses dentro desse colégio. 9 meses, minha mãe nunca foi lá me visitar nesses 9 meses. Eu tive uma gestação de alto risco, eu tive hipertensão, eu tive princípio de diabetes, eu tive 9 meses que eu chorei 9 meses seguidos, eu fiquei enorme de gorda, 9 meses de dieta. Eu não posso dizer, não posso reclamar do colégio, foram maravilhosos comigo nesse tempo. Nem tudo lá foi ruim.
Se eu dizer para vocês que é bom, tem os seus bons e tem os seus contra. Vi muita coisa lá ilegal, mas também tem muitos funcionários lá muito bom. Quer dizer, no meu tempo. Enfim, depois fui para Quintino e mesmo eu quase fazendo 18 anos e se eu não saísse de lá, a minha filha ia para um lar de adoção, mesmo assim, ela não queria me tirar. Quem me tirou foi quer dizer, ela me tirou porque a minha tia, essa tia, pediu a ela, falou que era ridículo eu com família ter que ir minha filha para um lar de adoção e eu com 18 anos saí de lá sem lenço, sem documento, sem destino nenhum. E me tirou e eu fui direto do juizado para casa da minha tia. Ela nem quis saber. Para ela, primeira neta dela. Ah, sabe que ela falou na minha cara? Se eu falar isso para ela hoje em dia, como muitas coisas que ela falou, e ela fala às vezes e ela diz que é mentira. Ela é bonitinha, pena que é pretinha. Enfim, depois me juntei com um cara que no final das contas foi pior do que antes. E assim foi até que eu tentei acabar com a minha própria vida. E é muita história, porque se for contar, eu tenho muita coisa para contar, muita coisa. É muito sofrimento, passei muita fome. Me casei com um homem que eu achava que era uma coisa, quando acaba era outra. É, Aí passei a minha vida, quando era criança, sendo humilhada pela minha mãe, sendo espancada pela minha mãe. Depois começou tudo de novo com o meu companheiro. Mesma coisa. E ele, como foi nascido e criado no mesmo local que eu, ele sabia de toda a minha vida, ele fazia questão. Sabe quando você tem agressão psicológica? Às vezes é pior do que a pessoa te dar um tapa na cara. E ele tinha esse dom. Ele jogava na minha cara tudo, jogava na minha cara que eu fui morar no barraco dele porque eu estava dormindo na rua com a minha filha, que foi eu que fui procurar o barraco dele para morar, que eu tinha mais é que dar para ele porque eu dependia do teto dele, que ele podia fazer comigo o que ele queria porque ninguém estava nem aí para mim, e na verdade era isso mesmo, ninguém estava nem aí para mim. E por causa de. A minha tentativa de suicídio foi por causa de R$ 20 na época, 20 cruzeiro, cruzado, nem sei mais que nessa época era isso. Eu já estou há quase 30 anos separada dele, porque o meu inferno começou, eu estava grávida da minha filha caçula, foi quando eu tentei o suicídio, eu nem sabia que estava grávida, e ela vai fazer 30 anos ano que vem. Fevereiro ela faz 30 anos. Então, para vocês verem, é muito tempo. E eu estava grávida, a mulher quando está grávida fica sensível. Eu comecei a ter problema no dente de novo. Uma coisa que eu tinha muita vergonha, porque os meus dentes ficaram todo podre, todo fodido. Eu vim consertar meus dentes depois que eu vim morar na Suíça. Eu tive esse prazer de consertar meus dentes todo. E fui pegar R$ 20 da conta do cara. O cara me humilhou, me bateu, me espancou. E teve uma noite que o irmão dele foi para lá, e para mim foi pior ainda, porque o irmão dele foi para lá, já tava aquele clima lá, que ele já tinha me batido por causa disso, tava aquele clima, e ele comentou com o irmão dele sobre isso, e o irmão dele, em vez de apaziguar a situação, o irmão dele botou mais pilha ainda, tipo, dando toda a razão para ele, mais humilhação. E aí o cara era viciado, se drogou a noite toda e chegou em casa e me bateu de novo por causa desses R$ 20. E aconteceu, eu vi o álcool e estava tão para baixo, eu achei realmente que eu era a pior pessoa do mundo, que eu merecia mesmo morrer nesse tempo. E assim foi que eu me taquei fogo. Me taquei fogo
porque na verdade eu só queria morrer. Eu não queria estar nesse mundo. Pode ser que eu seja egoísta, tinha minhas filhas, mas eu achava melhor realmente elas ficar com ele, e que eu não era merecedora, que eu era aquilo tudo mesmo. Tanta humilhação, eu não aguentava mais ser humilhada a minha vida toda, sendo humilhada, sendo apredejada. Por quê? Porque o meu pai engravidou a minha mãe, e por isso eu tinha culpa. Porque eu nasci numa sociedade errada, numa família errada, talvez. Eu tinha culpa. Enfim, achei que tinha que ser assim, mas estou aqui, sobrevivi. E daquele momento que eu sobrevivi, eu só pensava em viver a minha vida melhor, em fazer de tudo para sair daquela vida de proporcionar minhas 3 filhas, 4, que depois a minha filha nasceu, a última, que como eu digo para vocês, eu estava grávida quando eu tentei o suicídio, de proporcionar dar uma vida melhor para elas, uma vida equilibrada, sair daquela vida. E foi assim que eu comecei a manipular o meu futuro escondido dele. E tentei, aconteceu muita coisa até eu conseguir botar o pé na Suíça. Porque na época não tinha Maria da Penha. Quantas vezes eu fui agredida, fui para a delegacia, até os próprios policiais riam de mim e dava razão a ele. Para vocês verem o tamanho da situação. Minha família, nem pensar. E eu tentando, até que graças a Deus que isso é outra história, até que eu consegui chegar aonde eu cheguei. Fui para o exame de corpo e delito, fiz denúncia, fui até o final ali com a Defensoria Pública, saí, fugi dele, enfim. Foi uma trajetória que doeu para todo mundo, inclusive para minhas filhas, porque para elas também não foi fácil, que isso é outra etapa. Mas hoje eu estou aqui. Estou aqui, consegui, o homem da minha vida. Ele não é perfeito como eu não sou, mas é tudo que eu pedi para Deus para mim. Eu consegui com muita fé. Falei, a partir de hoje eu quero um homem que me ame, que me dê valor, que me trate como rainha. E graças a Deus eu consegui e vivo na Suíça, tranquila e em paz, com ele já há 24 anos.